A graça e a paz de Jesus, amados, retornando para o nosso pão da casa. Hoje nós estamos lendo o livro de Zacarias, capítulo 1. E o livro de Zacarias é um livro profético e, na verdade, um dos livros mais messiânicos, quer dizer, que falam a respeito da vinda do Messias, e também um dos livros mais escatológicos do Velho Testamento. Quer dizer, o que é escatologia? É a parte da teologia que estuda a respeito do nosso destino final. E Zacarias, ele profetiza no mesmo tempo do profeta Ageu, do último livro que nós lemos. Eles são contemporâneos. Então ele profetiza no tempo em que os judeus retornam do exílio da Babilônia. E agora eles estão construindo a cidade de Jerusalém, estão construindo o templo, e nesse tempo Ageu profetiza e Zacarias também profetiza. E como é que o livro começa? O livro começa com uma palavra de Deus através de Zacarias, pedindo, clamando, falando ao povo que se arrependa. Muitas vezes o conceito, mesmo no meio cristão, a respeito de arrependimento, é um conceito errado. Às vezes as pessoas acham que arrependimento verdadeiro é simplesmente reconhecer os seus erros. Realmente, reconhecer os erros é o início para a mudança. Mas a palavra arrependimento, ela no grego, ela significa metanoia. E metanoia é uma mudança na forma de pensar. Então, Deus pensa, Ele vê e pensa de uma maneira. E que muitas vezes nós vemos e pensamos de uma maneira completamente diferente. Nos livros ali proféticos do Velho Testamento, em Isaías, Deus diz assim: olha, porque os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos, né? E os desejos e os planos de Deus são mais superiores, mais elevados. Então, os pensamentos de Deus são diferentes. E o profeta está convidando o povo a um arrependimento. Mas ele traz uma lembrança. O que é que ele diz? Ele diz assim: olha, lembrem dos vossos pais. Os profetas, eles de antigamente, eles clamaram, falaram aos pais de vocês, mas eles não ouviram. E aí ele faz uma pergunta: será que os profetas vivem para sempre? Claro que não, né? O que ele quer dizer é que nós devemos ouvir a palavra de Deus no nosso tempo. E eles não ouviram. E qual foi o preço que eles pagaram por não ouvir a Deus? Eles foram levados cativos para a Babilônia. E sabe, a coisa mais difícil, eu acho que a coisa que não há sabedoria nenhuma, é nós não aprendermos com os erros dos outros. Então é isso que Zacarias começa a falar. Ele diz: olha, tem uma sabedoria a gente aprender com o erro dos outros, porque a gente não precisa passar pela mesma situação, né? Então ele está fazendo um convite. Ele está dizendo assim: olha para os pais de vocês, os erros que eles cometeram, para que vocês não cometam os mesmos erros. É sábio nós observarmos os erros dos outros e não andarmos neles. Amados, há coisas que não tem como a gente escapar, do tipo: se eu colocar a mão no fogo, vai queimar. Se eu colocar o dedo na tomada, vai pegar choque. Então, assim, há caminhos para o homem que ele acha que ele vai fazer aquilo e no final ele vai se dar bem. Não vai se dar bem. Nós devemos aprender com o erro dos outros. Essa é uma proposta de mudança de mente, de verdadeiro arrependimento. E aí o convite: se voltem para Deus, a história de vocês podem ser diferente. Eles estavam recomeçando, eles estavam de novo construindo o lar deles. E isso fala de algo muito precioso. Não importa o que aconteceu, ou o que o seu pai fez, ou sua mãe fez, ou sua família fez, ou até mesmo o que você fez. Sempre há um convite de Deus para você retornar e começar. Esse é o convite ao arrependimento, a mudar a forma de pensar, a crer no que Deus diz, a se voltar para Ele e dizer: Senhor, me dirige, me guia,
Eu não quero ser dirigido simplesmente pelos meus planos, meus pensamentos, meus sentimentos. Eu quero ser dirigido por Ti. Quando andamos nessa direção, isso é a verdadeira conversão. Estamos indo numa direção, convertemos, mudamos a direção 180 graus na direção de Deus. E aí, tudo muda. Passamos a experimentar as coisas diferentes que vêm de Deus. Amém? Então, Deus te abençoe. Receba o pão da casa.